Sinal vermelho para o governo. Todas as pesquisas mostram queda na popularidade de Lula. Preço dos alimentos e uma política ruim de comunicação são os maiores problemas na gestão federal. Lula troca Anísia Trindade por Alexandre Padilha no poderoso Ministério da Saúde. Aliados de Trump tentam aprovar uma lei para perseguir Alexandre de Moraes nos Estados Unidos e assim ajudar Bolsonaro, que será julgado pelo Supremo. Os bolsonaristas se envolvem pessoalmente na operação e batem recorde de vira-latismo, chegando a pedir a invasão do Brasil por tropas norte-americanas. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O presidente Lula foi à televisão esta semana, numa rede nacional, uma tentativa de fazer as realizações do governo chegarem lá na ponta, se comunicar com o povo, falando sobre o que o governo tem feito. Lula falou principalmente sobre o programa Pé de Meia, que é aquele que dá um dinheiro para que o aluno permaneça na escola no ensino médio. O Brasil tem um problema sério de evasão de estudantes no ensino médio. Então é um programa novo desta gestão Lula 3, o terceiro governo de Lula. E o presidente falou também sobre farmácia popular, a ampliação deste programa que também vem dos governos anteriores e agora vai distribuir uma quantidade maior de medicamentos gratuitamente. Muita gente nem sabia que isso está acontecendo, é uma tentativa de furar esse bloqueio, já que a comunicação do governo nos primeiros 2 anos não foi boa. É também uma tentativa de reagir diante da queda de popularidade que vem sendo mostrada por todas as pesquisas. Os números podem variar um pouquinho, mas essa semana teve mais uma, a pesquisa Quest, feita em 8 estados, os 8 estados mais populosos do Brasil, mostrando o aumento da desaprovação ao governo Lula. E isso não é só em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, mas também, e aí a preocupação para o governo, também na Bahia e em Pernambuco, 2 estados que têm dado votações fortes ao PT, Lula, Dilma, mesmo o Haddad naquela eleição difícil de 2018, ganhou com boa distância na Bahia e em Pernambuco, e nesses estados também aparece, está crescendo a desaprovação ao governo. A pesquisa foi perguntar por que isso está acontecendo. E aí, principal, mais de 90% das pessoas pesquisadas, seja em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, dizem que tem um problema de alta dos alimentos no supermercado. Isso todo mundo sabe. Então isso vai minando, vai criando um mal-estar. O salário não dá até o fim do mês, apesar do desemprego estar caindo, mas as pessoas ganham pouco e o preço dos alimentos subindo. Essa parece ser a questão central. E também comunicação ruim, falta de uma marca, porque o Lula nos governos anteriores tinha Bolsa Família, recuperação do salário mínimo, uma série de programas sociais, estabilidade econômica. Agora ficou com uma cara assim, está repetindo, não tem nada de novo, então está faltando uma marca. Além de tudo isso, tem um cerco também da extrema-direita, as fake news, espalhando notícia que muitas vezes não é verdadeira, e a soma de tudo isso está minando a aprovação do governo Lula. O presidente, na semana que passou, anunciou mais uma troca no ministério, dessa vez na poderosa pasta da saúde. Saiu Anísia Trindade, que reconstruiu o ministério, havia sido destruído pelo bolsonarismo na pandemia, abandonaram tudo. Então a Anísia Trindade, que é uma pessoa da área, uma técnica, fez um trabalho cuidadoso ali de recuperação, campanhas de vacinação, o cuidado na atenção básica de saúde, etc. Mas acabou sendo substituída por Alexandre Padilha, que é um quadro mais político, é médico de formação, já foi ministro da Saúde em governos do PT anteriores e foi quem implantou aquele programa Mais Médicos, lembram? Até a extrema-direita criticava muito, porque vieram médicos de Cuba, mas o povo gostava, hein? Então, qual é a impressão? A Anísia Trindade fez uma boa gestão, mas muito técnica, não consegue vender para fora as realizações. E o Padilha tem aí a missão de fazer com que as melhorias da saúde apareçam mais. Isso parece ser uma das preocupações centrais de Lula a essa altura. Quais são as saídas, então, para romper, para interromper esta crise de popularidade? O Lula, primeiro ponto, precisa reduzir o preço da comida. E qual é a aposta? O ministro Haddad tem dito:
Não vai ter mágica, não vai ter nenhuma medida mirabolante, tabelamento de preço, não. É apostar na normalidade, na safra, que esse ano deve ser uma safra de alimentos recorde. E com isso, os preços refluiriam. Só que tem que ter paciência, isso só vai acontecer no fim do primeiro semestre, começo do segundo semestre. Outro ponto, como marca, eu falei, falta uma marca para o governo, aprovar a isenção de imposto de renda até R$5.000, que o Lula prometeu em campanha. Só que, de novo, se conseguir aprovar, só vale para 2026. Então, 2025 vai se configurando como um ano difícil mesmo. O preço dos alimentos só deve cair mais para frente. Se aprovar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que seria uma medida super importante e popular, só vale para 2026. O Lula tem que acelerar também a implantação e a divulgação dos programas sociais. Tudo isso ao mesmo tempo. E melhorar a comunicação. Trocou já o ministro da SECOM. Tudo isso. E enfrentar a extrema-direita. Agora, muita gente diz, o problema não é só de comunicação, tem um problema político, são as contradições de um governo, que é de frente ampla. Teve que ser de frente ampla para ganhar em 22. Chega no governo e tem que jogar dos dois lados, tem que agradar um pouco o mercado, ou bastante, e aí o povo fala, pô, mas não tá fazendo nada aqui na ponta para a base mesmo popular do Lula. E ele fica tentando se equilibrar e tem essas contradições realmente para enfrentar. Tudo que o Lula pode fazer para reduzir a popularidade deve gerar efeito só no fim de 2025 ou início de 2026. Até lá o presidente vai tentar se segurar no gogó, como a gente fala, né? Indo mais para eventos, falando diretamente com o povo, fazendo essas entrevistas e redes na televisão. Mas será um primeiro semestre, especialmente, bastante difícil. O governo conta também com o julgamento de Bolsonaro e dos militares golpistas. Isso pode mudar a pauta, né? Criar uma pauta ruim para a oposição e dar uma certa trégua para que o governo Lula consiga se reorganizar ao longo do ano de 2025. Bolsonaro, aliás, segue na ofensiva. Ele a qualquer momento vai virar réu. Já foi denunciado com outros 33, né, asseclas e golpistas. A qualquer momento vai virar réu e vai ser julgado. E ele segue tentando desqualificar as acusações de golpe. Deu uma entrevista essa semana para o jornalista Léo Dias. Sabe o que ele disse? Não, 8 de janeiro, veja bem, isso foi uma armação da esquerda. E, ao mesmo tempo, pediu anistia, chamando aquelas pessoas que quebraram tudo de pobres coitados. Aí a gente pergunta, se foi armação de esquerda, Bolsonaro, por que você quer anistia? São pobres coitados da direita ou da esquerda? Né? Então, é um discurso que não fecha muito bem. Ele segue atacando o judiciário. Disse que a primeira turma do STF, que vai julgá-lo, é uma espécie de câmara de gás. Olha só, cara de pau, comparando com o nazismo, né, que matava as pessoas na câmara de gás. O Bolsonaro, que é um apoiador da ditadura, da tortura, na ditadura que ele tentou implantar de novo com esse golpe, é que as pessoas eram torturadas, não tinham direito à defesa. Aqui ele está tendo direito a tudo. Tudo que a turma dele, na ditadura militar, negou para os oponentes. Mas essa tática do Bolsonaro não é uma tática jurídica, é mais política, para agitar a base dele. Pode ter um bom resultado para animar o gado, né? Aquela base bolsonarista que é grande, 30%, 35% do país, mas não vai conquistar corações e mentes, principalmente no meio jurídico. Ele pode ficar mais isolado e pode até dificultar a defesa dele no Supremo Tribunal Federal. Bom, nós chegamos a um ponto em que os senadores bolsonaristas, um deles pelo menos, além de falar em anistia para o Bolsonaro, em dizer que o 8 de janeiro, veja bem, foi uma baderna, mas não foi golpe, eles estão tão desesperados que um deles chegou a pedir a invasão do Brasil por tropas dos Estados Unidos para impedir o Bolsonaro de ser julgado e preso. Vamos ver, foi o Marcos Duval. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. É um vídeo, portanto, que mostra desespero no bolsonarismo. Na sequência, nós vamos mostrar que os bolsonaristas estão, de fato, alinhados até com o governo Trump e os apoiadores do Trump para confrontar o Estado brasileiro numa estratégia golpista de criar constrangimento e emparedar o Supremo Tribunal Federal. Eles se dizem patriotas, mas agem de fora para dentro, aliados à turma de Washington. Vamos seguir nesse assunto daqui a pouco.
Quem vai para a panela de pressão é o Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, não porque tenha cometido nenhum erro, ao contrário, mas porque está sendo de fato pressionado pelos Estados Unidos. Vejam só, o Comitê Judiciário, como se fosse a CCJ, né, do Brasil, mas o Comitê Judiciário lá da Câmara dos Representantes, dos deputados nos Estados Unidos, aprovou um projeto de lei para perseguir o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eles estabeleceram ali uma regra que pessoas que ataquem o que eles chamam de liberdade de expressão não vão poder receber visto para entrar nos Estados Unidos e podem ter bens e dinheiro confiscados, se tiverem dinheiro ou bens lá, né, nos Estados Unidos. É uma forma de pressionar, porque o ministro Alexandre de Moraes tem atuado firmemente contra as redes sociais. Por exemplo, ele dá uma ordem para que o X, o antigo Twitter, retire postagens mentirosas ou abusivas. O X não retira. Ele vai e estabelece sanções, multa. A mesma coisa com o Rumble, que é uma rede de vídeos lá dos Estados Unidos. Tem que tirar postagens mentirosas, criminosas. O Rumble fala, não, em nome da liberdade de expressão não vamos retirar. Ele baixa uma norma e estabelece punições para estas empresas aqui no Brasil. Se elas atuam aqui no Brasil, elas têm que respeitar a lei brasileira, não importa que a sede seja nos Estados Unidos. O que os trumpistas, né, nesse comitê que aprovou essa lei querem é pressionar o Alexandre de Moraes porque ele vai julgar daqui a pouco, né, vai ser um dos principais responsáveis pelo julgamento do Bolsonaro e dos generais golpistas. Então é um jogo político. Os bolsonaristas estão envolvidos diretamente nisso. Eduardo Bolsonaro, aquele jornalista Paulo Figueiredo, que inclusive está indiciado por participação no golpe, estão articulando lá com o pessoal do Trump. O projeto foi aprovado numa comissão, por enquanto, vai ao plenário da Câmara. Mas o que chamou a atenção, vai ao plenário da Câmara lá dos Estados Unidos, o que chamou a atenção é que o Departamento de Estado lá deles pegou essa decisão e fez uma espécie de ameaça também ao Supremo brasileiro. Então é um ataque ao Estado brasileiro, às leis brasileiras. O Itamaraty respondeu com uma nota dura, dizendo que o Departamento de Estado está distorcendo os fatos e disse que o Brasil foi vítima de uma orquestração antidemocrática com o uso de fake news e de mentiras. O ministro Alexandre de Moraes não respondeu diretamente, mas mandou um recado, falando que o Brasil deixou de ser colônia há mais de 200 anos. Vamos ver o vídeo do ministro. É importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. De qualquer maneira, um momento muito difícil, o Supremo vai ter que ter firmeza para enfrentar as pressões do bolsonarismo aqui no Brasil e dos aliados deles em Washington. Estão usando até ameaças contra o Brasil de fora para dentro nesse grande jogo. O Supremo está na panela de pressão, mas vai resistir e os golpistas vão ser julgados. O nosso cafezinho nesse carnaval não vai só para os blocos e as escolas de samba, mas também para o cinema, para a arte brasileira. O cinema que vai disputar o Oscar, né, durante o carnaval. Ainda Estou Aqui, o filme com atuação esplêndida de Fernanda Torres, disputando em 3 categorias: melhor atriz, a Fernanda Torres, melhor filme no geral e melhor filme estrangeiro. Bom, Ainda Estou Aqui é importante não só pela qualidade, é uma obra de arte, né? Um filme muito bem feito, bem dirigido, com ótimas atuações, boa edição e roteiro, mas é importante também por contar uma história, a história do assassinato, da tortura, do desaparecimento do corpo de Rubens Paiva durante a ditadura militar e como é que a família dele reagiu a isso tudo, especialmente a viúva, que teve que criar os filhos
sozinha. Então conta essa história, faz as pessoas voltarem a pensar sobre a ditadura militar, justamente no momento em que militares bolsonaristas tentaram dar um golpe, estão sendo julgados por isso, tentaram implantar uma nova ditadura, se tivessem tido bom resultado para eles no golpe de Estado. Felizmente não tiveram. Então ainda estou aqui, é importante também por isso, traz de volta esse debate. A gente oferece um cafezinho, vai ficar na torcida para que venham aí uma, duas, pelo menos duas estatuetas, né? Nosso cafezinho para a equipe, para os roteiristas, para os atores, os diretores, toda a equipe de produção e gravação de Ainda Estou Aqui, o Brasil e o cinema nacional representados no Oscar, ainda mais com uma temática que dialoga tão bem com os tempos atuais. Um cafezinho e a gente fica na torcida pelo Oscar para o Brasil, vai ser um motivo a mais para festejar nesse carnaval.